Olá, meu nome é Renan e você está no canal Cristão Motivação. Esse canal é criado para levar a mensagem da palavra do Senhor de uma forma motivacional para a sua vida, principalmente para aquelas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, que querem voltar, mas não conseguem, aquelas pessoas também que estão um pouco desanimadas já por alguma coisa que aconteceu em suas vidas e que pensam em parar. Vou contar um pouco do meu testemunho aqui, peço que acompanhem até o final, porque a partir dele eu estarei também, vocês estarão me conhecendo um pouco mais, entendeu? E o motivo na qual, pela vontade de Deus, esse desejo no meu coração de querer levar esse trabalho à frente, surgiu no meu coração, beleza? Então acompanhem aí. Eu nasci, sou filho mais novo, cresci no meio católico. Meus pais são católicos, minha família, a maior parte dela é do catolicismo. E eu cresci nesse meio católico, mas de uma maneira um pouco desordenada, né? A gente vai da infância até a adolescência, a juventude, etc. Depois a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas, né? Nossos pais nos levavam, depois nós começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. E fomos indo, fui indo. Só que era sempre daquele jeito. A gente ia, mas fazia as coisas normais, né? Sem nenhuma vontade mesmo de fazer, sabe? Fizemos catecismo, fizemos crisma, fizemos tudo. Mas também tinha aquele outro lado que fazia as coisas erradas, vamos dizer assim. E eu tive um grupo de dança, né? Tive um grupo de dança junto com os meus primos e nós se apresentávamos pela cidade, pelos bairros, né? Era um grupo de funk, então a minha vida era mais ou menos essa. Igreja, mas também grupo de funk, dança, baile, algumas vezes bebidas, meninas e etc. Então nunca naqueles dois lados, naqueles dois mundos, vamos dizer assim. Até que chegou um momento em que eu comecei a namorar uma menina, e a família dela, a maior parte da família dela são evangélicos, né? Tio, tia, primos, primas, né? Evangélico. Até que chegou um dia em que estava na casa dela e recebi o convite, a partir dela também e do tio dela, de eu fazer uma visita na igreja, da onde o tio dela era presbítero, é presbítero, né, até hoje. E aceitei, falei, beleza, vamos lá, pá. Fui do jeito que eu tava mesmo assim, né, cabelo loiro, na mesma pegada, entendeu? Eu ainda era católico ainda, né, na mesma pegada normal, normal. Fui, cabelo loiro, cacheado e tal. Fui. Sentei lá, apreciei o culto, beleza. Voltei pra casa, pá, achei legal e tal. Mas foi só aquilo ali, naquele momento. Continuei com as minhas rotinas, com as minhas coisas, continuei fazendo os bailes e indo pra rua e tal, com os meus primos, até porque a gente estava no começo da nossa carreira, então a gente estava fazendo algumas apresentações bem legais, tipo capoeira, baile em Duas Barras e etc. E fomos nessa pegada, até que foram acontecendo algumas coisas na minha vida, um pouco desanimadoras, né? Eu também estudava nessa época e tal. Até que por fim chegou um momento onde o meu relacionamento tinha terminado. Esse relacionamento que eu estava tinha acabado. E eu estava muito mal, bem mal mesmo. E naquela pegada, né? Você sabe que quando você tá ruim mesmo, você conhece Deus, você tá ruim, o que você faz? Você vai pro pé do Senhor, vai pros pés do Senhor. E foi o que eu fiz, só que na igreja católica. Continuei lá, né, orando, pedindo a Deus ajuda para me curar e etc. Era até um tempo de Semana Santa, né? Mês que vem a gente já vai começar a viver isso aqui na nossa cidade, no país, né? E eu fui na igreja, né? Na igreja católica ainda, é claro. Fui na igreja e lá eu estava orando, chorando muito também, pedindo a ajuda de Deus, etc, para me ajudar. Estava um pouco recente ainda. E de repente aconteceu algo extraordinário na minha vida, que eu nunca, enquanto eu estiver vivo, eu não vou esquecer isso. Que Deus falou comigo lá na igreja.
Eu estava de joelhos, né? Estávamos de joelho e não tinha ninguém perto de mim. Não tinha ninguém perto de mim. E eu estava lá ajoelhado, orando, orando, pedindo a Deus ajuda. O que aconteceu? Eu ouvi uma voz muito forte, estrondosa, que parecia que saía de dentro de mim assim, sabe? Falando comigo e em muito alto e claro som. E disse para mim assim: o seu lugar não é aqui. O seu lugar é ao lado do seu irmão. Aí eu estremeci todo quando eu ouvi aquela voz, ouvi a mensagem. Aí, automaticamente, depois que eu recebi essa mensagem, a minha mente se voltou diretamente para a igreja onde meu irmão estava. E era exatamente a igreja onde eu fui visitar. Eu recebi o convite dos tios da minha ex-namorada. Aí eu abri o olho assim, olhei assim, em volta assim, os bancos para lá assim, vazios assim, tinha poucas pessoas nesse dia. Aí eu fiquei assim, né? Falei, caramba, o que aconteceu comigo? Aí já estava na minha mente o local onde eu deveria estar, né? Que era onde o meu irmão estava. Só que eu pensei, poxa, eu não posso sair daqui agora para ir para lá, porque vai ser um desrespeito à liturgia da missa que eu tô aqui e tal. Fiquei ali, me guardei ali, ouvi toda a missa. Depois vim para casa pensativo, pensando. Falei, poxa, quando meu irmão chegar em casa eu vou conversar com ele, né? Só tinha eu e ele em casa, no caso de irmãos, assim. Ó. Tinha minha irmã, minha mãe, mas só eu e ele no quarto, assim, e ele de irmão, porque eu tenho outro irmão que também é evangélico. Aí, deitei na cama de baixo, né? A gente tinha uma beliche, deitei na cama de baixo, ele na de cima. Aí esperei um carro. Aí eu falei, Fael. O nome do meu irmão é Rafael, né? Chamando ele de Fael. Eu falei, Fael, aconteceu isso comigo, eu tava lá na igreja, aconteceu isso, aquilo e tal. Aí a gente conversou um pouco mais. Aí ele disse, pô, vai então na igreja, então vai lá com nós lá. Aí eu, durante a semana, né, isso foi no domingo, é claro, durante a semana eu fui pensando e tal, poxa, eu tenho culto na quarta, só que eu estudava à noite, no Feliciano Costa, então não dava pra mim ficar indo no culto às quartas-feiras, nem às sextas. Então eu ia nos domingos, né, comecei a ir no domingo, pá, mas tudo na minha vida ainda acontecia, ainda tinha grupo, ainda tinha tudo normal. Até que eu comecei a ir no culto nos domingos, comecei a gostar, comecei a me sentir feliz, comecei a me sentir alegre, com uma felicidade muito grande. Felicidade que, sabe, eu ia para os bailes, eu fazia as coisas, não era uma felicidade igual a felicidade de você estar lá, assim, entendeu? Era muito melhor estar lá, muito melhor estar na igreja ali e tal, tava muito feliz, eu chegava pulando em casa, entendeu? E fui me distanciando das coisas, fui me distanciando, fui saindo do mundo, fui aprendendo as coisas, fui aprendendo. Meu primo até falou comigo, poxa, o que você tá ouvindo aí? Uma vez a gente indo pra escola, o que você tá ouvindo? Eu falei, pô, tô ouvindo aqui Bruna Carla. Depois falei também, tava ouvindo a Rádio Gospel. Ele, tá vendo, já vai virar crente, né? E o bonde? E o grupo? Não sei o quê. Eu falei, não, vai acontecer, relaxa, fique tranquilo. Mas já fui saindo fora, né? E comecei a minha vida cristã, comecei a minha caminhada cristã a partir desse momento. Né? E fui indo, fui gostando, fui aprendendo muito, comecei a buscar muito, buscava, eu comecei a fazer parte do Ministério Jovem, tive até um cargo na igreja de cuidar do slide lá da igreja lá, etc. E lá eu tive mais intimidade com a minha vovó Irene, tive mais intimidade com a minha tia Silva, tive mais intimidade com as minhas primas, né, a Rafaela, a Gabriela, e as outras pessoas, né, mais intimidade até mesmo com o meu próprio irmão, com as pessoas do bairro, né, e, poxa, tava super legal, tava super de boa, né, e os trabalhos que a gente fazia, poxa, eu ia junto com os irmãos evangelizar lá no centro da cidade, ir nos cultos, em outras igrejas, e buscar mesmo, com fervor mesmo, buscar mesmo, né, tava naquela ânsia, naquela vontade, sabe, de buscar a Deus. Até que Deus me curou do meu sofrimento. Tava limpo. Igual essa camisa branca aqui assim, eu tava limpinho. Deus tinha me lavado. Como o sangue de Jesus faz mesmo na nossa vida, nos limpa. Tava branquinho. Já tava curado.
não tinha problemas, né? Era um pouco mais novo, só estudava, não precisava trabalhar. Até que a minha vida... Já ia me batizar até, então também já tinha feito as coisas para se batizar e tudo mais. Até que comecei a desanimar. Comecei a desanimar, um pouquinho aqui, um pouco ali, fui desanimando. Mas por que eu fui desanimando? Eu queria curtir. Curtir. Eu queria curtir, eu queria zoar com os meus amigos e tal. Meu primo tava sempre na rodoviária com os amigos e ficando com as menininhas e etc e tal, curtindo. Falei, pô, eu quero curtir também, cara. Quero curtir. Zoada. O que aconteceu? Passou-se um pouco tempo, passou-se mais um pouco, e eu saí da igreja. O meu irmão falou assim comigo um dia: pô, não vejo motivos para você não se batizar. Eu conheço um pouco da sua vida, a gente tá sempre junto aí e tal. Eu não vejo motivos para você não se batizar. Tava numa intimidade tão legal com Deus, tão boa, que teve uma vez que o grupo de evangelismo foi lá pra praça evangelizar. Eu lembro que os irmãos estavam conversando, poxa, a gente tem que pedir para Deus confirmar e não sei o que e tal, Deus ia confirmar a nossa ida lá e etc. Eu tive um sonho que, nesse sonho, a gente estava voltando para casa. Depois do sonho, que acontece tudo, você sabe, né? Mas no sonho eu estava visualizando eu e os irmãos indo para casa. Tava uma imagem dos irmãos assim na frente, um pouquinho indo atrás. E eu ali olhando aquela situação, assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Beleza. Aí fomos, evangelizamos, etc. De repente, a hora que nós encerramos a evangelização, que eu estava andando, caminhando na praça sentido a rodoviária, eu olhei assim, pô, essa cena eu já vi. Eu bem sonhei com isso esses dias. Aí o irmão falou, tá vendo? Deus revelou a Renan. Tá vendo? Deus confirmou a Renan que era pra gente ter vindo, que era pra gente vir. Olha só a intimidade que eu tava. Entendeu? Claro que pode acontecer com qualquer um que Deus queira fazer isso de boa. Mas entendeu? Foi comigo. O mais novo ali, acredito que o mais novo, o mais recente ali na caminhada ali e tudo mais. E, entendeu? Eu tava numa intimidade muito boa com Deus. Mas me desviei do caminho do Senhor. E comecei a fazer as coisas até mesmo pior do que eu fazia antes. Porque já estava curado, estava a fim de zoar. E parece que quando você sai, pelo menos comigo, quando eu saí da igreja, parecia, eu sentia, parecia que era como se eu estivesse saindo assim, nossa, saí, agora eu tenho isso tudo para desbravar, vamos dizer. Parecia que eu queria, nossa, desbravar o mundo e, nossa, aprender, viver o que eu não tinha vivido e etc. E como eu disse, eu fiz até coisas piores do que quando eu não tinha, quando eu não tinha nem, quando eu estava lá no mundo ainda, quando vamos dizer, quando eu ainda era católico, entendeu? E foi terrível, foi horrível porque não voltei com um grupo de dança, mas eu voltei a dançar, percebi que as pessoas gostavam de mim, não gostavam quando eu dançava, né? Me viam dançando, gostavam, etc. Então voltei a dançar, não tinha mais o grupo de dança, mas dançava com o meu primo que também era MC e tal, fazia apresentações, etc. E também voltei a dançar dança de salão, né? Que é uma coisa que eu gostava também. Eu sempre gostei muito de dançar. E tudo isso foi me afastando do Senhor, porque era rodoviária, era zoada, menina, mulheres, etc. Às vezes bebia, aquela vida errada, sabe? E comecei a trabalhava ali na Nova Mix, fiz um dos piores serviços na minha vida, eu fiz ali por conta de que, pô, chegava atrasado, carnaval chegava virado para trabalhar, não dava muito valor, ouvia música no setor e etc, porque a gente ficava um pouco mais solto, ouvia música no setor e tal, aquela vida toda errada.
E chegou um dia em que eu fui me deitar para dormir. Cheguei em casa, pá, fiz alguma coisinha ali, fui me deitar para dormir. Só que eu não consegui dormir de imediato. O que aconteceu? Eu me deitei e eu senti a pior sensação que um ser humano pode sentir. Na minha visão, é a pior sensação que o ser humano pode sentir. Que foi eu senti o Espírito Santo, toda a unção, tudo que Deus tinha colocado, tinha me dado, colocado em mim, eu senti saindo assim, ó, se afastando de mim, se afastando, saindo, entendeu? Eu deitei assim, poxa, o que é isso? O que é isso que está saindo de mim? Entendeu? Eu senti saindo de mim, foi horrível, foi horrível, foi horrível, horrível. Não sei se você sabe, assim, por exemplo, quando você pega, se você pegar uma cumbuca, alguma coisa, e você derramar azeite, vai cair um montão. Só que depois você vai começar a perceber que vai caindo, ele vai caindo fininho, 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 até acabar, né? Eu fui sentindo isso, tipo que foi diminuindo até acabar. E foi o que aconteceu comigo. Eu não gosto, eu não gosto muito de lembrar porque é muito triste. É dolorido. Sentir é muito triste. Mas eu depois que eu fui entender isso, né? Mas aí beleza, continuei, né? Depois que eu fui saber, entender que era o Espírito Santo saindo da minha vida, né? Toda a unção, tudo que eu busquei de Deus e tal, entendeu? Isso é horrível. Talvez quem tenha se desviado dos caminhos do Senhor, talvez sentiram isso, talvez sentiram até mesmo pior, mas sabe do que eu tô falando.